Queridos, nós estamos numa série que nós estamos chamando de espiritualidade superficial, a ponta do iceberg. Nós estamos numa jornada na vida de Jacó. E você não precisa, se você está aqui pela primeira vez, você não precisa pegar essa série em processos. Nós estamos construindo ela de forma aleatória. Eu quero voltar para um texto que eu já li com vocês e a gente pode tirar tanto aprendizado desse texto. E o tema que eu quero tratar hoje, nessa manhã, sobre espiritualidade superficial, eu quero falar sobre o impostor que fala mais alto. Diga comigo, o impostor que fala mais alto. Em Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, você já leu essa história, mas eu quero relembrar. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, e aqui eu faço um parêntese, se ter uma mulher já é um grande desafio, coitado de quem Jacó era. Suas 2 servas e seus 11 filhos. Meu Deus, quantos já louvam a Deus por ter nervos para 2 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aqui está uma teofania, que é um termo teológico para Cristo no Velho Testamento. Teofania. Se você quer saber aonde Deus agiu no Velho Testamento, quando Cristo está lá, você pode chamar isso de teofania. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó já percebeu, não estava lutando com um homem de verdade. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Acho que não está passando para vocês, tá? Muito bem. Mas o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Jacó estava voltando de um processo em Deus, mas ainda havia dentro dele um impostor. E eu percebo que depois de muito tempo a gente precisa lidar com algumas batalhas internas que sempre querem nos conduzir a uma espiritualidade superficial. E o que faz um impostor na nossa vida, e existe até um livro chamado O Impostor que Habita em Mim. Existe um impostor que está sempre querendo nos conduzir aos planos que não nos conduzirão ao propósito de Deus em nossa vida. E o que faz com que uma pessoa que quer ir para uma espiritualidade mais profunda, ele precisa discernir quem ele vai ouvir. Ele precisa entender que numa vida espiritual superficial, ele vai ser movido pelos seus sentimentos. Ele vai ser movido, governado, quem vai estar no centro das suas decisões serão os seus sentimentos. E muitos, mesmo querendo buscar a Deus, agem de forma tão rápida, destruindo pessoas, acabando com relacionamentos, quebrando amizades que foram por anos bênção na sua vida, porque agiram pelo sentimento. Não colocaram o padrão bíblico, o filtro da Bíblia, o padrão espiritual consistente. Se todos nós fôssemos ceder aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às inclinações da nossa vontade, nós não teríamos um casamento, nós não teríamos uma vida íntegra, nós não buscaríamos a Deus como buscamos, porque o homem está inclinado a
a sempre ceder aos sentimentos, desejos, padrões da carne, do eu. Eu quero dar um exemplo para vocês. Quero convidar o Lucas. Lucas, sobe aqui, por favor. Eu vi o Juan aí. Juan, sobe aqui rapidinho. E eu quero que o Claudinei também subam aqui, mas vocês precisam ser rápidos. Isso, por favor, rapidinho. Vamos lá. Eu quero dar um exemplo para vocês de quem nós somos. Nós somos criados por Deus. Essa é a essência do homem. Ele é espírito, alma e corpo. A Bíblia não diz que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós deveremos nos apresentar a Deus com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo irrepreensíveis. Ela poderia ter dito: vocês devem se apresentar a mim com o seu corpo. Isso é uma superficialidade. Ela poderia ter dito: olha, vocês precisam se apresentar a mim com a vossa alma, corpo e espírito. Mas ela não diz isso porque a nossa alma é carregada de sentimentos. Ela diz: vocês precisam se apresentar a mim com o seu espírito, alma e corpo, porque o seu espírito tem a identidade real de quem você é, que é dada por Deus. O que acontece com o homem? No grego, a palavra corpo significa soma. A palavra alma significa psique. Por isso, psicólogo, psiquiatra, porque trata das questões da alma, dos sentimentos, das impressões que nós temos, daquilo que afeta de fato como nós reagimos às questões. E espírito, no grego, significa pneuma, ar. Quer dizer que vem do céu, que vem de Deus, que é um sopro de Deus. Por isso que Deus fez o homem do pó e soprou sobre ele, pneuma. Soprou sobre ele um ar, o ar do Espírito. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a maior luta contra o impostor está aqui, na sua mente. E eu não estou falando sobre o seu cérebro, eu estou falando sobre a sua alma. Tem um passo à frente, por favor? Aí tá bom. Vou pedir para que vocês dois se virem para ele. E vocês agarrem ele agora. Há uma luta. Jacó foi um lutador desde pequeno. Ou melhor, desde que estava no ventre da sua mãe. Ele teve que lutar. E é por isso que ele chega nesse momento e ele agora está tendo que lutar. Mesmo depois de ter tido o encontro com Deus lá em Betel, que eu preguei para vocês semana passada. Mesmo depois de ter visto o anjo subindo e descendo. Jacó agora, ele está de novo em uma grande luta, porque a Bíblia diz, na leitura que você leu, que agora ele está sozinho. O texto diz: e Jacó ficou sozinho no vale de Jaboque. E ele sabia que no outro dia ele teria que enfrentar o seu passado, porque ele sabia que ele precisaria se encontrar com seu irmão. E ele está agora numa crise. Ele está agora num sentimento. Ele está agora com impressões. E o que Jacó tem naquela noite é uma luta. É uma luta do que ele percebeu, do que ele viu, do que ele sentiu durante a vida toda, que estava determinando quem ele era. Porque o que o nosso corpo faz, a nossa carne percebe as coisas. Se uma pessoa é abusada, a primeira parte da nossa criação que sente é a nossa carne, é o nosso corpo. Se uma pessoa é ferida, a primeira parte que nós sentimos é o nosso corpo.
Quando uma pessoa tem um trauma, a primeira coisa que se sente é o corpo, arrepios, paralisação. Por isso que nós somos criados por Deus daqui para cá. Mas o que acontece é que na nossa luta, quando nos encontramos sozinhos, tudo que esse corpo percebeu, viu, tocou, andou, pisou, esteve, começa a falar alto para a alma. E essa é uma grande batalha, porque Jacó estava nesse momento. Quando nós ficamos sozinhos, irmãos, muitas vezes nós recebemos ataques tão violentos, mentirosos, destruidores, falando em verdade sobre você, que você não é capaz, que nunca para você vai dar certo, que você não tem condições, que você tem limitações, que você tem situações que vão te tornar cada vez menor. Impossibilidades começam a se tornar parte da sua história, porque sua mente começa a absorver tudo que parece que você foi determinado para viver, porque aqui vem coisas dos seus pais, aqui vem informações que você recebeu da sua mãe, aqui tem coisas que você ouviu quando você era criança. Você não presta, você é um vagabundo, você é feia, você não vai dar nada na vida, você é uma miserável, você não nasceu para vencer, e tudo isso, teu corpo, seus ouvidos, mandaram uma informação para a sua alma, seu psique, seus sentimentos. E quando nós ficamos sozinhos, essas batalhas se tornam reais, violentamente reais. O que acontece com Jacó naquela noite é que ele luta a noite toda para receber de Deus a informação de que ele não era mais Jacó, ele era Israel, vencedor com Deus. E a nossa alma recebe todas as informações de quem Deus é. E Deus começa a dizer a nosso respeito: você foi machucado, quebrado, ferido, mas eu amo você, eu tenho planos para você, eu tenho um destino para você. Você não precisa ser duro porque a vida te endureceu, você não precisa ser rude porque foram rude com você, você não precisa ficar com a guarda alta porque você sempre teve que se defender. O Espírito diz: eu te fiz forte, eu te fiz amável, eu te fiz corajoso, eu te fiz fiel, eu te fiz puro, eu te fiz um filho, você tem uma identidade, você é amado, ainda que muitos te rejeitem, eu nunca te rejeitarei, porque eu te amo, porque eu tenho planos para você. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E Ele começa a nos chamar para quem nós somos nele. E sabe qual é a maior batalha? É uma noite inteira. Cochichem no ouvido dele, cochichem no ouvido dele. É uma noite inteira dizendo: você não presta, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, acabou para você. Não, você é bom, eu te amo, eu tenho escolhas para você. Volte, tem perdão na casa do Pai, tem coisas lindas para você. Não, você não vai conseguir, você é um perdido, você acabou, ninguém consegue te suportar. Não, você é amado, ajuste a sua vida, eu tenho planos para você, eu tenho uma história para você. Existe uma batalha, meus irmãos. E sabe o que acontece quando acaba tudo nessa vida? Tudo nessa vida. Nosso corpo, vai lá para trás, Claudinei. Nosso corpo é o que deixa de existir. O homem é do pó voltará. Mas não isso. Porque aqui está toda a nossa essência. Aqui estão todas as nossas marcas. É aqui que Deus nos marca de forma poderosa.
E tudo que nós fazemos enquanto temos sopro de vida, é que quando o Espírito começa a nos governar, e não os nossos sentimentos, não aquilo que nós percebemos a vida toda, quando o Espírito começa a nos governar, dizendo: segue o caminho reto, anda em retidão, mantenha o coração no lugar certo, quando você cair, se arrependa. Eu te criei para a santidade, eu te criei para a pureza, eu te criei para a bondade, eu te criei para prosperar, eu te criei para você assumir lugares altos e não ter medo de estar lá e se corromper, porque o teu coração é enganoso. Eu te coloquei nesse lugar para você brilhar, para você cuidar daqueles que estão perdidos, para você trazer os filhos pródigos para casa. Então, quando o Espírito começa a governar nossa alma, nossos sentimentos, pode ser uma noite toda de luta, irmãos. Pode ser uma noite toda de batalha. Mas o nosso corpo começa a manifestar com reações de uma espiritualidade profunda. É por isso que nos comportamos diferente, é por isso que nós reagimos diferente, é por isso que nós não levantamos a mão, é por isso que nós não somos violentos, é por isso que nós não somos duros com as palavras, é por isso que nós não temos um olhar soberbo, é por isso que nos alinhamos com os padrões que o nosso corpo não vai se deitar com a promiscuidade. É por isso que nós também não somos colocados em nosso corpo pessoas que querem uma santidade e uma impressão de que nós somos os melhores, porque tudo que nós temos é nas nossas mãos a toalha e a bacia para lavar os pés dos nossos irmãos. Nós estamos para servir e não para sermos servidos. Então, uma espiritualidade profunda, ela começa na maior batalha que o homem tem aqui. E quem governa? O governo do Espírito começa a tomar conta de tudo que o homem é e tudo que ele vai se tornar. É por isso que é impossível uma pessoa andar com Deus e não ter mudança, transformação. É impossível a gente andar com Deus, receber do Espírito e não ter uma espiritualidade que reflete esses encontros com Deus. Essas mudanças reais. E a tua alma vai estar batalhando o tempo todo, tua mente vai estar batalhando o tempo todo. O tempo todo. E geralmente quando nós estamos sozinhos, alguns ataques mentirosos, com aparência de verdade, vêm sobre você e querem construir quem você é. E é nesse momento que uma pessoa precisa parar para ouvir quem Deus é e quem você é para Deus. Obrigado. Essa é a batalha que nós temos. Ninguém consegue ser seguro o tempo todo. Ninguém consegue ser uma pessoa que parece ser confiante o tempo todo. Se essa é a primeira batalha que nós enfrentamos para uma espiritualidade superficial ou profunda, se essa batalha na nossa mente, com os sentimentos falando mais alto, tudo que o nosso corpo recebeu, nosso cérebro também transformou em algo. Porque uma coisa é o psique, é a alma, a outra coisa é o cérebro. E o cérebro é como qualquer parte do nosso corpo.
Eu estou com uma situação no meu ombro, fiz um aparelho errado na academia, fiz alguma coisa no meu ombro, estou fazendo vários exames e depois que o exame veio, o médico não pôde me atender, eu coloquei no ChatGPT. Atue como estudante de medicina e responda se isso vai precisar de cirurgia. Meu Deus, depois que eu li, eu pensei, vou morrer. Depois perguntei para o Dr. Google. Dr. Google foi mais ameno. É só uma fisioterapia, já funciona. Mas quem vai dizer vai ser quem, gente? O médico na segunda ou terça-feira. O médico vai dizer. Mas o meu ombro vai precisar de algum tratamento. Nosso cérebro às vezes precisa de algum tratamento. Porque às vezes como nós respondemos a esse mundo, tudo que nós percebemos e nossa alma foi destruindo alguns neurônios. Tudo que nós precisamos às vezes é só de algo para colocar nosso cérebro em ordem. É uma outra batalha, para respondermos bem ao mundo. Mas nós temos uma outra batalha. Se o impostor fala mais alto porque percebe e age pelos sentimentos, se uma pessoa está enfrentando uma situação no seu cérebro, é uma grande batalha. Então, existem coisas que o Espírito nos cura, nos limpa, nos restaura, mas existem coisas que nós chamamos de tratamento. E uma igreja saudável precisa entender que isso não é coisa de gente carnal. Isso é uma coisa de gente normal. Pessoas reais. Pessoas de verdade. Não pessoas que se entregam fácil, mas pessoas que já batalharam e perceberam que precisam de ajuda. E às vezes tudo que a sua família precisa é que você busque ajuda. Mas existe uma terceira batalha, e essa então, são batalhas que nós não vemos, são batalhas que estão no mundo espiritual, mas nós lutamos contra demônios. Nós batalhamos contra o mundo espiritual. Nós batalhamos contra as forças das trevas. A nossa espiritualidade está o tempo todo tendo que batalhar contra o inimigo. O inimigo quer te tirar de Deus. O inimigo quer fazer o seu corpo, sua alma se afastar do espírito. E ele usa técnicas naturais. E muitas vezes ele usa pessoas, muitas vezes ele usa um sistema, muitas vezes ele usa situações para nos marcar, para nos ferir. Em outras vezes, ele usa questões espirituais. E discernirmos os céus, discernirmos a batalha, discernirmos o ambiente espiritual, também faz parte de alguém que sai da superficialidade e entra para uma profundidade em Deus. Tem gente que não está percebendo que a tua luta, conforme Efésios, capítulo 6, a Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne ou contra o sangue. A Bíblia diz, tua luta não é contra as pessoas, tua luta, ela acontece nas regiões celestiais, contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. O que a Bíblia está dizendo, a vossa luta é contra os demônios. E muitos não discernem isso. E estão lutando contra as pessoas. E tudo o que você precisa fazer é orar contra aquele espírito que está contra aquela pessoa que está te traindo, te expondo, sendo usada pelo inimigo no lugar que você está. Você não está lutando contra ela, você está lutando contra aquilo que está por trás dela. Existe um ambiente maligno que está querendo lutar para te colocar no mesmo padrão dos seus antepassados. Irmãos, porque eu tenho abstinência a álcool? Não é porque eu faço parte de um pastoreio, não é porque eu faço parte de uma comunidade onde nós
temos casas de recuperação, cuidamos de adictos, temos encontros toda semana há mais de 15 anos, de grupos de apoio, de pais, mães, filhos que viveram numa casa de adictos, de uma pessoa alcoólatra, viciados em drogas, que a família sofre tanto quanto. Não é porque nós temos semanalmente encontros com pessoas que estão vencendo essa área nos grupos de apoio que nós temos aqui, não é por isso. Não é porque eu tenho que dar um bom testemunho diante da minha congregação, também não é por isso. É porque eu percebi, há muito tempo atrás, o espírito que estava rondando a minha vida, querendo que um comportamento e um padrão espiritual do meu pai e do meu avô viesse sobre mim. Meu avô lidou com vício a vida toda. Meu pai, até ele se converter, quando eu tinha 22 anos, meu pai foi um alcoólatra durante todo esse período. Há um nível de batalha que muitas vezes nós não percebemos, que ele quer trazer comportamentos do passado, e a tua luta é posicionamento. Se a luta da mente é você ouvir o espírito, se a luta no cérebro é você fazer um tratamento, se a luta agora contra os demônios é você se posicionar em Cristo, dizendo as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu não vou ficar guerreando contra o espírito de alcoolismo na minha vida e na vida dos meus filhos. Eu me posiciono e eu fecho uma porta. Eu estou falando isso da minha realidade, mas você precisa entender qual é a tua batalha. Quais são as suas guerras? Tem pessoas que percebem um comportamento na sua mãe e agora ela está tendo o mesmo comportamento. E às vezes é um posicionamento de atitude, mas às vezes é uma batalha espiritual de um espírito, porque Mateus capítulo 12, Jesus diz que sai um espírito a rodear a terra, e se ele volta, ele encontra a casa pronta para ele habitar, ele volta e traz com ele 7 piores. Sabe o que é essa realidade espiritual? 7 piores. Esse é um nível de batalha espiritual. Uma pessoa espiritual, irmãos, a espiritualidade profunda nos leva a discernir, não temos medo, não precisamos ficar preocupados com esses ataques, nós precisamos ficar alertas. Porque quando o inimigo quer trabalhar, o que nós fazemos, nós dizemos, aqui tem o sangue de Jesus, e desse ponto você não passa. Eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu agora estou manquejando, agora estou mancando. Eu fui tocado por Deus. Quando eu estive sozinho, Deus me tocou. Ele mudou meu nome, Ele me deu uma nova identidade. E agora eu quero que você entenda uma coisa: Ele é meu escudo, Ele é meu protetor, Ele é minha guarda. Eu não vou ficar o tempo todo preocupado se o alcoolismo vai entrar na minha geração. Eu fechei essa porta. Agora quando eu vejo que o inimigo começa a se levantar de novo, eu me posiciono de novo. Aqui não, você já foi derrotado, e por essa linha, esse limite você não passa. Uma pessoa espiritual, ela discerne as coisas espiritualmente, a Bíblia diz isso. O carnal discerne as coisas de forma natural, o espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Sabe, irmãos, por isso que a nossa vida, ela precisa ser mais do que aquilo que nós demonstramos no domingo de manhã. Nossa vida espiritual é mais do que isso. Nossa vida espiritual é quando nós nos encontramos em Jaboque. Sabe aqueles encontros sozinhos, só você e Deus, e aonde você tem a tua maior batalha na sua mente. Aquelas noites que o inimigo quer roubar a tua paz, dizendo você não vai dar conta, você não presta, você não vai chegar lá.
e as batalhas, e Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente se comparar. Às vezes antes de uma noite você já está quebrado, é só uma passada na timeline do Instagram. E aquilo é um ataque de inferioridade que vem no teu coração. Raiva, ódio. O inimigo trabalha para que você comece a ouvir a sua carne. O inimigo trabalha para que você não perceba o ambiente espiritual que você está. E isso não se ensina de um púlpito. A vida de verdade não se ensina de um púlpito. A vida de verdade te dá sementes de um púlpito. Mas durante a semana, a palavra de Deus, tua vida com Deus, o teu ouvir a Deus, vai te conduzir a uma vida espiritual profunda. Aquilo que você começa a ouvir vai determinar os passos que você vai tomar. Minha oração para essa comunidade é que vocês possam crescer numa vida espiritual profunda em Deus. E que vocês possam começar a ouvir o Senhor, a ouvir o Espírito. E sair dessa batalha vencedores, porque nós teremos muitas dessas batalhas. Ontem, a segunda pessoa que subiu nesse altar foi pastor Tomás, a equipe de louvor pode subir. A segunda pessoa que subiu nesse altar foi pastor Tomás, ele tem quase 80 anos. Ele é um profeta nessa casa, já ministrou algumas vezes aqui, um senhorzinho, lúcido, cheio do Espírito. Eu trouxe ele alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu me lembro que quando foi o último ano antes da gente subir para cultuar aqui em cima. E quando eu trouxe, deixei ele no hotel e fui buscá-lo. Gente, você não tem ideia de quem é o pastor Tomás. Se você soubesse esse homem que saiu do México, um americano, foi ser missionário no México, veio para o Brasil do México, começou um movimento em Apucarana, um movimento de avivamento em Apucarana, de uma igreja que tem 60 anos. Um homem cheio do Espírito Santo, que quando nós conhecemos, ele profetizou coisas sobre essa igreja, quando nós éramos uma igreja desse tamanho. Pastor Tomás falou coisas a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito dessa igreja, que ainda não aconteceram. Pastor Tomás, todos os seus filhos estão no ministério, seus netos no ministério, e ele é um homem que ama a Deus e um dos homens mais humildes, íntegro que eu conheço. Um senhorzinho de cabelo branco, e eu me lembro do dia que ele subiu no altar lá embaixo. Ele disse assim: antes de chegar aqui, eu estava no hotel sendo atacado na minha mente de que eu era inapto para estar aqui. Antes de eu chegar aqui, eu tive uma batalha, me percebendo que eu não tinha condições nenhuma de estar aqui. Fui atacado nisso. E eu fiquei na presença de Deus, bebendo das suas fontes. Bebendo das fontes eternas de Deus. Eu disse: Senhor, só o Senhor diz coisas a meu respeito, ninguém mais. Um senhorzinho de cabelo branco, ainda tendo que lutar no seu vale de Jaboque. Ainda tendo que lutar no seu Peniel. A nossa luta não vai parar, irmãos. Nossa luta é para uma vida toda. Mas sabe o que nós sabemos? É para onde virar. Eu não vou me virar para o meu corpo, eu vou me virar para o meu espírito. Para o Espírito de Deus. E eu vou beber dessas fontes. Eu vou beber dessas fontes.
se de tudo que você ouviu hoje, se você levar só isso para a sua vida toda, aonde você estiver, mesmo no meio do lamaçal do pecado, vá para a fonte. Eu pequei, Senhor, pequei. Tu tens em suas águas purificação para minha alma, e Jesus sempre vai dizer para você: sempre terei. O inimigo sempre vai dizer para você: não adianta, você já decepcionou Deus. Não adianta, você falha, pede perdão, você é um fraco. Ninguém te vê bem. Quando você chega na roda, as pessoas sempre olham esquisito para você, e o inimigo ataca com tantas coisas bobas, gente. Tuas fontes, Senhor, tuas fontes, tuas fontes. Isso é ter uma vida espiritual, irmãos. Não é perfeição, mas é se virar para Ele e lutar com Ele se for necessário. Não te deixarei até que me abençoes. Vamos colocar em pé. Vamos beber um pouquinho dessa fonte nessa manhã. Vamos beber um pouquinho dessa fonte. Abra tuas mãos. Não é dizer alma, eu não vou te ouvir. Não é dizer carne, eu não vou te ouvir. Não é dizer inimigo, tem o sangue de Jesus aqui. Irmãos, tudo que nós precisamos é beber da fonte. É beber da fonte, bebe da fonte. Pare um pouquinho, nós temos poucos minutos, mas beba da fonte. Sei que fui feito pra vida. Beba, beba, beba dessa fonte. Beba da fonte. Ele te criou. Olha o que Ele diz ao teu respeito. Essa é a fonte de Deus. É a palavra dEle. Essa é a fonte do Eterno. Meu coração Ele me criou para algo bem maior. algo bem maior. Eu sei que eu fui feito. Declare na presença. Sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou. Eu renasci, Ele me criou. Ah, Senhor. Algo bem maior. Ah, Senhor, enche a tua igreja de poder. Sinta a presença, sinta, Deus está aqui. Deus está aqui. Meu coração Ele me criou pra algo bem maior. Sei que fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Senhor, nós bebemos a sua fonte. Nós bebemos da sua fonte, que são inesgotáveis, Senhor. Senhor, a água que cura, que limpa, que transforma, que restaura. Senhor, nos ensina a correr para a tua presença, para correr para o teu Espírito, para ouvir a tua voz. Senhor, para encontrar os prazeres em ti, para encontrar alegria em ti, para encontrar nossa identidade em ti, Senhor. Senhor, nós lhe pedimos que durante a nossa jornada terrena, mesmo quando nos tornarmos velhinhos, Senhor, que nós possamos ir para a tua fonte, porque aprendemos o caminho cedo. Alguns jovens aqui, alguns mais velhos aqui, alguns já velhinhos aqui,
Senhor, nunca é tarde de encontrarmos o caminho das suas fontes. Obrigado pela tua presença nesse lugar, nessa manhã, Jesus. Guarda o nosso coração com essa palavra. Abençoa o domingo do seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Se você está aqui pela primeira vez, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Bom domingo a todos. Pedimos que esse lado seja ocupado apenas pelos pais, que as crianças estão no Kids. E os outros, por favor, vão pela frente para facilitar a saída. Deus abençoe.